Boa tarde, meu nome é Maria Clara e hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre hinduísmo. O resto do grupo é a Amanda, André, Letícia e Lucas. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas ainda praticadas no mundo, e por conta disso tem diversas ramificações. Para entender melhor sua origem, uma vez que se trata de uma religião não profética, devemos estudar os povos e culturas responsáveis pelo seu surgimento. No que concerne a este aspecto de estudo dos povos, o hinduísmo é fruto de uma das mais antigas histórias de mescla entre vários povos e de colapso de civilizações. Os primeiros assentamentos no Vale do Rio Indo e sinais de sua cultura, bem como a domesticação de alguns grupos de plantas e animais se deu pela primeira vez lá, é, datam de cerca de 3.300 a.C., ou seja, mais de 5.000 anos atrás. Em sua fase madura, a civilização de Harappa, que é como é conhecida essa civilização devido a seu sítio arqueológico principal, sua cidade principal, que é Harappa, tinha configuração territorial observável no mapa, se estendendo ao longo do Vale do Indo, nas regiões do Punjab e Sindh do atual Paquistão. Além de Harappa, Mohenjo-Daro é outra cidade importante desse povo. Linguisticamente, eles parecem estar mais próximos das linguagens dravidianas, que estão presentes hoje no sul da Índia, na parte insular indiana, Sri Lanka, e ainda tem um pouquinho ali na região do Paquistão, na Brahhui, na língua Brahhui. Essa cultura, a cultura dravidiana, ela vai ser responsável por incorporar alguns elementos na fé hindu, mas a fé hindu, como a gente vai ver nos próximos slides, ela é fruto de outra civilização, de de outro povo que veio e tomou conta dessa região, que ocupou essa região. Aí se discute se foi a força ou não, mas é o que parece é, pelos últimos estudos, está se provando que não foi uma conquista e sim uma ocupação devido a uma primeira desocupação desse local por questões climáticas. Então, os harapanos provavelmente foram os primeiros refugiados climáticos do mundo. Dando sequência ao estabelecimento histórico do slide anterior, agora a gente entra propriamente na história do hinduísmo, da história da cultura hindu, da cultura que faz a base da crença hindu. Essa cultura é a cultura védica. A cultura védica ela vai se estabelecer a partir da, da herança indo-ariana, da herança do povo indo-ariano. Os indo-arianos, eles são um povo de origem nos Urais, pelo menos ao que se indica, e que se espalharam pela Ásia e pela Europa, e basicamente a linguagem deles ela é base para quase todas as linguagens da Europa hoje. O proto-indo-europeu, ele é base para as línguas românicas, para as línguas germânicas, para as línguas celtas, e ele também é base para todas as línguas indo-iranianas. Das línguas indo-iranianas vai se dividir em duas tribos maiores. As tribos do Irã antigo, que vão dar origem aos idiomas persas, afegão, curdo, e as tribos védicas, que vão
se estabelecer com o declínio da civilização do Vale do Indo em locais do Vale do Indo e vão indo para dentro do continente asiático. Então eles vão se estabelecendo no atual Paquistão, vão se estabelecendo ao longo do Vale do Indo, vão entrando no subcontinente indiano e vão entrando ao longo do Ganges também. E uma das coisas que está muito associado com isso, como a gente falou no slide anterior, da domesticação, que a primeira civilização do Vale do Indo, ela domesticou muitas coisas, muitas plantas selvagens, teve a domesticação do gado, dos gauros, enfim. Mas uma das domesticações foi bem vantajosa para essa etnia indo-ariana, que é a domesticação do cavalo. Então, eles foram o povo que domesticou o cavalo. Com essa domesticação, eles controlaram, levaram o idioma deles para basicamente toda a Europa e também para a Ásia, na parte persa hoje e na parte indiana. E aí, essa é a herança hindu. Os hindus, eles são descendentes arianos, se não diretos, mesclados de arianos com outras culturas, culturas dravídicas, culturas já estabelecidas no subcontinente indiano. Então, eles têm uma herança cultural ariana e essa herança ela se manifesta na cultura védica, ela vai ser expressa no Rig Veda. Em 1500, a compilação do Rig Veda. Em cerca de 900 a.C., vai ter a conquista mais a leste do Ganges pelos indo-arianos, que vai ser o estabelecimento total deles no subcontinente indiano. E a partir de 600 a.C. vai ter um certo declínio védico, até que em 550 vai ter o surgimento acaemenida. Os arianos persas vão ter essa vantagem, vão ter esse surgimento e vão dominar um pouco. Pouco não, né? Os persas acaemenidas foram um dos maiores impérios do mundo, enfim. Eles vão dominar um pouco da região ali, vão dominar a parte do Vale do Indo e quando eles dominam a parte do Vale do Indo, eles vão mudar, porque os persas nessa época já tinham derivado a língua suficiente para que o sânscrito, que era falado pelos védicos, tivesse sons diferentes dos persas. Então, os persas acaemenidas nomearam o povo que ali vivia de hindu, porque eles se autodenominavam Sindhu, só que o som de S não existia no persa. Para terminar com essa questão toda ariana, a sociedade ariana ela tinha todas as suas castas bem definidas. Os brahmins eram os sacerdotes, os kshatriyas, os guerreiros, os vaishyas, as pessoas comuns, e era assim no começo. Depois de um certo tempo surgiu a classe dos Shudras, e os Shudras viraram os trabalhadores comuns, e os Vaishyas foram elevados aos comerciantes e pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, ou seriam aí um paralelo com burguesia. Então, de 3 passaram para 4 castas. Mas continuam tendo as castas dominantes e
tudo isso ainda no Rig Veda. Como um conjunto de crenças muito amplo e extenso, o hinduísmo possui uma variedade imensa de conceitos e Os Vedas são as mais antigas escrituras da Índia, se não da humanidade. Estas foram reveladas aos sábios ou videntes, também chamado de rishis. Quando falarmos escrituras védicas, estaremos falando dos Nigamas, matriz principal dos Vedas. Porém, existem outras categorias de escrituras reveladas entre os hindus, e essas outras revelações, que são mais recentes, chamaremos de Agamas, que são também uma autoridade nas tradições religiosas do hinduísmo. A palavra Veda significa conhecimento, e o Veda é considerado pela tradição hindu como não tendo origem nem autor, como uma revelação de Deus. Ela é a pedra fundamental da civilização indiana e a personificação das regras ou leis que regem todo o universo, chamado de Rita. Eles são relatos do que foi visto pelos sábios e profetas da civilização. O termo Veda pode ser utilizado em dois sentidos, sendo sinônimo de revelação, Shruti, que foi ouvido pelos sábios, ou utilizado com um sentido restrito para se referir às camadas mais antigas da literatura védica. O Veda como revelação é de vital importância na compreensão do hinduísmo, embora sua aceitação não seja universal entre os hindus, existam formas de hinduísmo que rejeitam o Veda.
O Veda foi formulado em sua forma atual pelo sábio Vyasa, durante o período védico, que foi de 1500 a 500 a.C. Nesse mesmo tempo, os textos do Dharma e alguns dos rituais da tradição hindu também foram compostos. O Veda foi somente escrito alguns milhares de anos após sua composição. Antes de ser escrito, foi uma tradição oral transmitida com muito cuidado e precisão, através das gerações dos profetas védicos, os Rishis, e o próprio ato de o escrever foi considerado uma atividade poluente. O Veda compreende 4 grupos de textos: Rig Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda e o Atharva-Veda. Outro grupo de textos que às vezes é adicionado a esse esquema é a literatura do Sutra, mas, no entanto, ela não faz parte da revelação primária dos sábios, chamada Sruti, mas faz parte da revelação secundária, que é chamada Smriti, que são os textos compostos por seres humanos. O Rig Veda é uma coleção em 10 livros de 1028 hinos a várias divindades, compostos em sânscrito por um período de várias centenas de anos. Cada um de seus 10 livros foi composto por sábios de famílias diferentes. Esses textos são as primeiras e mais importantes fontes de conhecimento sobre a religião e a sociedade védica. O Sama-Veda é um livro de canções com instruções sobre sua recitação. O Yajur-Veda é uma coleção de fórmulas em prosa curtas usadas em rituais, que são divididas em duas, a preta e a branca. A branca sendo uma mistura de prosa e versos, e a preta sendo composta inteiramente de versos ou mantras. E por último, o Atharva-Veda, que é uma coleção de hinos e fórmulas mágicas compiladas por volta de 900 a.C. A maior parte de seu material possa ser datado da época do Rig Veda. Quanto aos textos não védicos, podemos dividi-los entre 2 categorias principais, que seriam textos mais voltados à filosofia e à construção da cultura hindu propriamente, e textos mais literários, mais, digamos assim, épicos, que contam histórias e que tentam construir um entendimento de conceitos hindus. Então, dentro dos textos mais filosóficos, nós temos as 2 categorias mais importantes no que estão abaixo dos Vedas, que seriam os Upanishads e os Puranas. Os Upanishads, a própria palavra Upanishad significa chegar perto, estar perto, em pelo menos algumas das traduções que eu vi. Isso quer dizer que eles seriam, de certa forma, mentores. Eles seriam textos de mentorização do hinduísmo. São textos um pouco mais filosóficos, que eles tentam fazer mais sentido da mensagem dos Vedas. E eles foram escritos, em sua maioria, entre 800 e 500 a.C. A mensagem central da maioria dos Upanishads é a ideia de Atman, do papel do indivíduo dentro do Brahman, que seria o Brahman, o universo, e o Atman, o papel individual, a encarnação, e aí todas as coisas que já falamos aqui sobre isso. Já os Puranas, eles são 18 textos, podem haver mais, mas tem 18 Puranas que são ratificados, assim como Puranas considerados. E eles são basicamente enciclopédias das crenças hindus. Eles são voltados a práticas culturais, a documentar as práticas culturais. Tanto é que nos Puranas tem algumas partes que estão lá falando sobre como deveriam ser coisas do exército, de taxação, de outras questões mais de Estado. Yoga, sistema de castas, assuntos militares e governamentais, tudo isso entra dentro dos Puranas também. Mas, além disso, eles são
textos filosóficos também. Agora, dentro dos textos mais literários, a gente tem três textos muito importantes. A gente tem o Bhagavad Gita, que é centrado na essência do Dharma. E aí o Bhagavad Gita, ele é em si uma história muito interessante, que ele usa a figura do Arjuna, que é um guerreiro em campo de batalha, e ele é auxiliado pelo Deus Krishna a cumprir seu propósito de vida e batalhar após ele ter perdido a vontade de lutar. Então, o Bhagavad Gita, ele essencialmente traz o que seria o cerne da crença hindu, que é a crença do Dharma, a crença do que o seu papel na sociedade. Já Ramayana e Mahabharata são dois textos que eles são mais poéticos, eles são mais histórias contadas e seriam poemas clássicos, tais quais a Ilíada é para os gregos, para a religião grega, mas eles focam em partes da mitologia e também e partes da cultura. O Ramayana, ele conta a história do príncipe Rama e a batalha dele contra o demônio Ravana. O príncipe Rama, ele é conhecido por ter um ajudante que seria um homem macaco, Hanuman, e tem muitas estátuas dele na Índia. Já o Mahabharata, ele é um texto bem poético, ele é o que mais se aproxima nesse contraponto que eu queria fazer com uma Ilíada, só que ele é 8 vezes maior do que a própria Ilíada e 5 vezes maior do que a Bíblia. Ele é um texto gigantesco. Ele foca em conceitos gerais do Dharma, do Artha e do Kama ao longo dessas páginas todas. Basicamente é isso desses textos. Agora vamos falar um pouco dos deuses e das divindades do hinduísmo. Vou falar agora um pouco do rio Ganges. Ele é considerado o rio mais sagrado da Índia. Está situado na cidade de Varanasi e ele possui 6 quilômetros. E ao longo desses 6 quilômetros estão construções de templos e palácios. Bom, a cidade de Varanasi é a mais sagrada, e na tradição hinduísta, quem morre em Varanasi vai direto ao céu. A cidade é totalmente dedicada ao deus Shiva. Aqui podemos ver o mapa, que mostra certinho onde que o rio passa. Nas outras duas fotos, está mostrando as tradições, os rituais que são feitos no rio. Agora eu vou falar alguns deuses e divindades, os mais conhecidos e os considerados mais populares. Começando por Brahma, como já falado no slide anterior, ele é o deus da criação. Brahma é o deus criador do cosmos e de todos os seres vivos. Ele é o primeiro da trindade hindu, é visto também como deus da criatividade e do intelecto. Normalmente, ele é representado com 4 rostos, que recitam os 4 Vedas, que são as escrituras sagradas do hinduísmo. Ele também possui 4 mãos, que seguram um rosário, um vaso de água, um livro e um lótus. Agora, falando um pouco sobre Ganesha, ele é o senhor dos obstáculos. Ele é um dos deuses mais populares do mundo. Ele é conhecido por conceder sabedoria e sorte, removendo assim os obstáculos. Por isso, é comum orar para Ganesha no início de qualquer empreendimento ou em casamento.
Ganesha é filho de Shiva e de Parvati e é facilmente reconhecido pela sua cabeça de elefante. Como ele é adorado por todas as vertentes do hinduísmo, Ganesha é o mais importante entre os deuses indianos. E também ele tem o festival mais populoso do hinduísmo, que é o aniversário do Senhor Ganesha. Puja. Puja é uma cerimônia ou um ritual que se faz para uma deidade, neste caso o Ganesha, que é a divindade mais popular da Índia. Nesse ritual é aceso incensos e lamparinas e flores, que são oferecidas. Mantras do livro sagrado Vedas são cantados. São oferecidas comidas como coco, doces e o dahi, que é uma iguaria da culinária indiana feita de lentilhas, grão de bico ou até legumes batidos. Essa culinária, essa iguaria, é sempre meio líquido, meio pastoso, assim como o feijão batido, aqui do Brasil. Vemos aqui algumas fotos dessa cerimônia. Na foto de cima mostra um indiano fazendo a sua oração para o Ganesha. Na foto de baixo mostra as oferendas para o Ganesha. Vou falar aqui agora um pouco de Durga e Parvati. Durga, deusa protetora, é uma representação da Mãe Divina, também conhecida como a Invencível. Ela é destruidora do mal e protetora dos justos, sempre disposta a ajudar quem tiver bravura para enfrentar os seus problemas. Ela é representada com 8 braços que carregam armas para proteger a humanidade em todos os cantos do mundo. Parvati é a deusa do amor e da fertilidade. De acordo com o Shaktismo, é Parvati que está por trás da energia e do poder de Shiva. Quando acompanhada de seu marido, a deusa é representada com 2 braços. Porém, quando está sozinha, geralmente ela é representada com 4 ou 8 braços. Parvati é a deusa hindu da fertilidade, beleza, amor e do casamento. Ela é esposa de Shiva, uma das deusas da Tridevi e encarnação de Skati. Vishnu, deus da preservação, é a segunda divindade da Trimurti, a trindade hindu. Este deus é responsável pela preservação, mantendo o universo e a vida, e sustentando-as por meio dos princípios da ordem, da retição e da verdade. Seus 4 braços representam sua onipotência e onipresença, e ele é frequentemente visto sentado em cima de uma serpente, simbolizando sua capacidade de permanecer em paz mesmo diante do medo. Ele também é responsável por manter Dharma, que é comportamento digno e justo. Lakshmi, deusa do dinheiro e da riqueza. Geralmente ela é representada como uma mulher de 4 braços dourados, distribuindo moedas de ouro ou segurando botões de lótus. Lakshmi é uma das deusas da Tridevi. É esposa de Vishnu. Essa deusa também representa a beleza e a pureza. Sua imagem é facilmente encontrada nos lares da Índia. Lakshmi é a deusa que governa a riqueza e a prosperidade, tanto material quanto espiritual, porque ela é uma das populares da Índia. É adorada por aqueles que possuem dificuldades financeiras. Vishnu também se manifesta através de seus avatares. Rama, que é modelo de ação e de virtude,
e Krishna, que é deus da devoção. Rama é mais um dos avatares de Vishnu, sendo considerado o deus da verdade e da virtude. Devido à sua compaixão, coragem e adesão ao Dharma, ele é visto como a personificação perfeita da humanidade. Diferente de outros deuses hindus, acredita-se que Rama seja uma figura histórica real, cujos efeitos estão descritos no conto épico Ramayana, o grande festival das luzes hindu de Holi. É uma comemoração a Rama. Agora, Krishna, que é o deus da devoção, é um dos avatares de Vishnu, sendo uma das encarnações mais poderosas da mitologia hindu. Ele é visto pelos hindus não apenas como um herói, mas como um amigo e mestre. Ele também é visto como uma personificação do amor, da alegria divina e como senhor do yoga. Krishna possui uma pele azul e geralmente representado com uma flauta, que ele usa para seduzir as pessoas. Quem crê em Vishnu é Vishnuísmo ou Vaishnavismo, que é uma religião monoteísta. A sua importância aumentou desde o século VI até o século VIII. Isso após incorporar o culto indiano ao sol. Vishnu possui uma forte relação com água, que é chamada Nara. Essa religião é a que está mais crescendo nos dias de hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre Shiva, que é o deus da destruição. Como já falado, ele é o terceiro deus da trindade hindu. Representa a morte e dissolução, enquanto Brahma cria e Vishnu preserva a vida. O papel de Shiva é destruir os mundos para que haja espaço para Brahma criar, mantendo um ciclo de eterno movimento. Ele protege seus seguidores da luxúria, da raiva, ganância e da ilusão, que ficam no caminho dos homens para a iluminação divina. Shiva é frequentemente representado como um homem de cor azul, simbolizado que ele é a luz que emerge da escuridão. Já a serpente em seu pescoço representa a energia vital, chamada de Kundalini. Shiva também é conhecido por muitos nomes, como Nataraja, Vishwanath. Quem segue Shiva tem a religião Shivaísmo. Essa religião predomina uma teologia monoteísta, podendo em algumas de suas seitas ser dualistas ou mesmo pluralistas. Shiva é um grande deus do hinduísmo e pode se identificar como um deus Brahma do Vedanta. Algumas das vertentes do hinduísmo. Os Vaishnavas. O Vaishnavismo é uma das principais tradições dentro da cultura espiritual védica ou hindu. Ao contrário de algumas tradições védicas, os Vaishnavas acreditam que a realidade última é pessoal. Assim, eles entendem que Deus é a pessoa suprema ou Krishna. Eles reconhecem que todos os seres vivos são pessoas eternas e que todos os problemas da vida estão enraizados no esquecimento da alma individual de seu relacionamento com Deus. Shaivas. Os Shaivas são devotos do deus Shiva. A maioria dos Shaivas acredita na doutrina hindu padrão de que a alma viaja por muitas vidas no ciclo de reencarnação, alcançando por um certo grau de esforço, mas, em última instância, pela graça de Shiva. Shaktas. Muitos dos seguidores do Shaktismo acreditam que suas múltiplas deusas do panteão hindu são todas manifestações de Shakti, a grande deusa. Seguidores do hinduísmo Shaktas são frequentemente caracterizados por suas tentativas de atingir, controlar e manifestar os poderes de Shakti dentro de seus próprios corpos.
Em algumas formas de pensamento e práticas, Shakti afirma que se Shakti habita dentro do corpo do humano como uma serpente adormecida e enrolada que deve ser desperta a fim de atingir a iluminação. Neo-hinduísmo. Entre os grupos neo-hindus, há tantos que advogam o valor da tradição, a importância de retomar práticas originais ou autênticas, quanto aqueles que catalisam uma ruptura completa com o tradicional. Alguns exemplos notáveis são o movimento Hare Krishna, o Ananda Marga, o Brahma Kumaris, o Siddha Yoga, a organização Osho e Satya Sai. Sejam convencionais ou inovadoras, as tradições hindus precisam se reconfigurar para manterem sua relevância diante das audiências contemporâneas. O mesmo se verifica ao longo da disseminação e da popularização das práticas de yoga e meditação. Uma das maneiras mais importantes, antigas e populares de ver a religião hindu é através de 3 caminhos: o caminho das obras, o caminho do conhecimento e o caminho da devoção. Seus nomes originais estão escritos respectivamente no slide. O caminho das obras deve ser seguido de forma bastante uniforme, permitindo apenas variantes locais menores. O caminho do conhecimento tem várias formas, todas com a necessidade de um professor ou guru cujo aluno deve lealdade absoluta, restringindo suas escolhas individuais, uma vez que esse guru é selecionado. O caminho da devoção deixa as escolhas pessoais bem abertas, com várias interpretações e práticas diferentes. Alguns consideram que esses caminhos representam uma evolução do hinduísmo, em que, dependendo de qual caminho se considera mais alto, a sequência muda de acordo. Dado o fato histórico em que o caminho da devoção prevaleceu e foi totalmente reconhecido depois do caminho do conhecimento, e a religião da civilização védica deu maior ênfase no karma e nos rituais de sacrifício, os 3 caminhos coexistiram lado a lado por um longo tempo até se misturam em vários pontos. A prática hindu atual contém elementos de todos os caminhos, com ênfase nas preferências de cada um sobre eles. A ideia de religião como um caminho é encontrada em outras culturas também, mas a ideia da pluralidade de caminhos equivalentes é quase exclusiva do hinduísmo. Existem rivalidades entre os adeptos dos diferentes caminhos que creem que só um caminho é correto, mas no entendimento geral, todos são igualmente válidos. A principal divisão dos pecados na religião hindu ocorre entre pecados maiores e pecados menores. Seus respectivos nomes estão no slide. Os pecados têm interferência em algumas leis e variam de gravidade de acordo com as castas de quem os comete. Os pecados maiores incluem o assassinato de um Brahmin, que é considerada a mais dolorosa das ofensas, imperdoável e punível com a morte, assim como o assassinato de um bebê, ainda dentro da mãe grávida, que foi considerado igualmente vivo. Já o assassinato de um homem de casta inferior ou de um sem casta, em alguns livros, é uma ofensa menor, sendo considerada menor do que matar uma vaca. Para não-brahmins, alguns dos considerados pecados maiores são punir injustamente, usar falsas medidas, vender carne, ferir um Brahmin, ter relações sexuais com a mulher Brahmin e beber leite de uma vaca castanhada, que era reservado para os Brahmins. Não há definições específicas para os pecados dos sem casta. Pelo ponto de vista ortodoxo, eles estão no mesmo nível dos animais no que diz respeito ao mérito religioso. Crimes cometidos por eles a pessoas de castas superiores são severamente puníveis. Já crimes cometidos por pessoas de castas superiores a eles são facilmente absolvidos ou têm a punição mínima simbólica. Também são pecados maiores o consumo de álcool e o uso de drogas, o roubo de uma quantidade de ouro de um Brahmin, ter relações com a esposa de seu preceptor, abrigar um pecador, entre outros. Dentre os pecados menores estão renunciar ao fogo sagrado, ofender o guru, ateísmo, ganhar sustento de um descrente, a venda da planta soma, esquecer-se do Veda ou negligenciar seu estudo e a violação do voto do celibato. Também são considerados aceitar dinheiro pelo ensino do Veda, a quebra de um monopólio estadual, matar uma mulher, casar o irmão mais novo antes do mais velho, adultério, crueldade com os parentes, instalação de dispositivos que matam organismos vivos, entre vários outros. No hinduísmo, existe uma vasta concepção da estrutura do cosmos, e nos Puranas também existe uma vasta concepção de tempo. Segundo as escrituras, o mundo passa por um ciclo de 4 eras, ou yugas. Primeiro, a era perfeita, ou Satya Yuga, que dura 1.728.000 anos. Depois, a era Treta, ou Tetra Yuga, de 1.296.000 anos. A era Dvapara, ou Dvapara Yuga, de 864.000 anos. E a era Kali, era negra, de 432.000 anos, que começou com a guerra de Mahabharata.
No total, isso dá 4.320.000 anos, durante os quais o mundo se move de um estado perfeito para um estado mais degenerado moralmente, no qual o Dharma é esquecido. A Kali Yuga, a era atual das trevas, que é a que nós estamos agora, é caracterizada pela perda do Dharma, que será renovado pela futura encarnação do Deus Vishnu, que virá para começar uma nova era perfeita. A imagem usada para representar essas eras é a de uma vaca. Na era perfeita, ela está pisando nas 4 patas. Na era tetra, ela está apoiada nas 3 pernas. Na era dvapara, ela está em 2 pernas. Na era Kali, ela está com somente uma perna. Não há fim para esse processo. Quando ele acaba, ele novamente recomeça. Não há fim nem propósito, somente porque há a vontade de Deus. E aqui eu gostaria de trazer uma curiosidade, os sadhus. Qualquer um que já tenha visitado a Índia, com certeza já viu vários deles andando por lá. A imagem ao lado mostra como eles normalmente estão vestidos e se aparentam. Porém, muitas pessoas também não sabem quem são eles. Sadhu, no hinduísmo, é um termo comum para designar um místico, um asceta, um praticante de yoga ou um monge andarilho. Sadhu é também uma expressão em sânscrito, usada como interjeição para algo bem-sucedido ou realizado com perfeição. Os sadhus são renunciantes, que deixam todos os seus bens materiais e que moram nas cavernas, florestas e templos da Índia e do Nepal. São homens que se envolvem por inteiro na busca espiritual para atingir a iluminação. Na sociedade indiana, estes homens são tratados como homens santos e sábios. Andando pelas ruas da Índia, eles iam despojados de tudo que é considerado normal em uma sociedade, como família, conforto, carreira, bens materiais e dinheiro, e se mantêm com as doações das pessoas nas cidades e locais por onde passam em suas peregrinações. Os ensinamentos e a sabedoria dos Vedas são vividos e praticados pelos sadhus em sua busca pela verdade. A busca espiritual dos sadhus é diferente dos outros espiritualistas, pois não envolvem dogmas, igrejas, mosteiros ou ashrams. Os sadhus abdicam das conquistas materiais pela realização espiritual, vivendo de forma simples, despojada e pobre. E essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigada! Esperamos que tenham gostado. Alguma dúvida?